E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Novamente estou sozinho, né? O Fábio tirou uma pequenas férias do podcast e talvez tínhamos um convidado hoje, mas infelizmente por problemas pessoais ele acabou não conseguindo comparecer. Então sigo eu mesmo aqui, assim como no último episódio sobre a Revolução Sandinista. Esse episódio serei somente eu. Voltamos agora com um quadro sobre futebol, né? Sobre história do futebol. Estamos desenvolvendo, para quem está acompanhando esse quadro há um tempo já, estamos desenvolvendo a história do futebol brasileiro. Em especial, começamos pelo estado de São Paulo, né? Então fizemos é, Ponte Preta, Guarani, o Derby de Rio Claro, a Portuguesa, Juventus, da Moca, né? Então temos uma série de episódios já e também falamos, o nosso primeiro desse quadro foi sobre o futebol paulista em si, né? E agora a gente chega a um clube bastante tradicional do estado de São Paulo e um clube que já ganhou o Brasil, né? Ou seja, já conquistou títulos nacionais, tanto de menor, entre aspas, expressão, como a Série C, mas como também um título de Copa do Brasil em cima do Fluminense, um título bem grande, que pelo menos a galera da geração ali, anos 90 e tal, marcou bastante, né? O título de 2005. Então é um clube com bastante expressão e como a gente vai ver no desenvolvimento do episódio, que teve sempre participações em divisões de acesso no futebol paulista, sempre marcante, né? Então, ah, falamos, por exemplo, do Rio Claro e do Velo Clube, que são clubes tradicionais, mas que tiveram ausências nas divisões de acesso por bastante tempo, né? Já o Paulista não, o Paulista esteve sempre presente ali e mostrou sua força desde o início. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio em si. A fundação do Paulista, ela se dá em meio a um contexto que a gente já abordou aqui em outros episódios, como por exemplo no episódio da Ponte Preta, que e que existem vários outros casos como esse no futebol brasileiro, futebol paulista, mas em outros estados também, que é o desenvolvimento da linha férrea no Brasil, né? Especialmente aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, esse desenvolvimento se dá no fim do século XIX, então, portanto, fim dos anos 1800 ali, né? Início dos anos 1900. E ah, é comum, né, que esse desenvolvimento dessas linhas férreas leve, obviamente, uma grande quantidade de trabalhadores para essas empresas e surjam bairros em grandes cidades já existentes, bairros operários, e daí, como consequência, clubes de futebol ligados a esses operários, ou até o desenvolvimento de cidades mesmo ao redor da linha da malha férrea, né, em construção, cidades que não existiam, que se desenvolve a partir desse aprofundamento da linha férrea, né? O caso de Jundiaí, a linha férrea ela sai de Santos e vai até Jundiaí. Jundiaí passa a ser um polo, de fato, de um escoamento da produção de café e de açúcar do interior de São Paulo, que desemboca em Campinas, em Jundiaí, e vai para o Porto de Santos, né? Como a gente explicou justamente também no episódio sobre a Ponte Preta, acontece um processo muito parecido, já que são cidades bastante próximas, né? Então, a cidade de Jundiaí já existia, já era uma cidade importante, e que com esse desenvolvimento da estação do trem ali, há um desenvolvimento muito importante também operário na região, e também voltando ao futebol, né? Então, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro é a responsável por esse desenvolvimento. Tinha a São Paulo Highway também, junto a que é a mais famosa, né, que vai para Campinas. Mas no caso do Paulista, do Clube Paulista, a importante é essa, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em 1903, operários dessa companhia criam o Jundiaí Futebol Clube, que é um clube recreativo, né? Um clube de futebol recreativo. Esse primeiro clube não é o Paulista, como a gente conhece hoje, mas é o primeiro clube da região ligado a essa empresa, ligado a esses operários, mas tem um caráter recreativo e não um caráter de disputar campeonatos, mas é para a diversão dos operários, dos trabalhadores ali da linha férrea, né? E esse clube ele existe até 1808. Em 17 de maio de 1909, os operários portanto, da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro fundam justamente o Paulista Futebol Clube. O nome é homenagem à empresa, né? Companhia Paulista e Paulista Futebol Clube. Então é um nome dos operários que ali trabalhavam em homenagem à empresa. Esse clube, portanto, ele surge com uma perspectiva amadora, né, igual a todos os outros clubes, e permanece amador de 1909, o ano da sua criação, até 1948. E nesse início, né, o início do futebol paulista, a gente também falou isso em outros episódios, o início do futebol paulista ele é marcado por uma divisão, digamos assim, entre dois tipos de campeonato, né? O Campeonato Paulista do interior e o Campeonato Paulista da capital, né? O Campeonato Paulista da capital, obviamente, os times da capital eram concentrados ali, e era entendido, entre aspas, como uma primeira divisão. Não era exatamente essa distinção, né? Mas tinha um caráter de uma importância maior. Imagino eu que justamente por ser da capital, né? Mas não tinha um caráter tão bem definido, não era algo oficial essa divisão, né? E o Campeonato Paulista do interior, né? Corria meio que em paralelo. Em alguns anos existia uma final entre os dois campeões, né? Campeão paulista do interior e o campeão paulista da capital. Em outros anos, não. Então era um desenvolvimento de um campeonato ainda um pouco desorganizado, né? É, Então o Paulista ele se filia em 1919, 10 anos depois da fundação do clube, se filia à Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, que era quem organizava o Campeonato Paulista nesse primeiro momento, né? A Federação Paulista de Futebol, tal qual conhecemos hoje, é desenvolvida, é criada nos anos 40, 1941. Então, esse primeiro momento é um momento amador, né, no Campeonato Paulista, é organizada pela Associação Paulista de Esportes Atléticos. E o Paulista se filia em 1919 e é campeão logo no primeiro ano, né? Então, o primeiro ano que o Paulista de Jundiaí é, disputa o torneio, ele já é campeão. Então, é campeão do Campeonato Paulista ali do interior em 1919, vencendo o 15 de Piracicaba por 5-1 na final. É interessante que o Paulista, ele é campeão novamente desse torneio do Campeonato Paulista do Interior em 1921. E o interessante disso é que o campeão de 1920 foi o Corinthians de Jundiaí, o Corinthians Jundiense, que então mostra é algo interessante, né? Mostra que nesse triênio, né, 19, 20 e 21, a cidade de Jundiaí ganhou os três campeonatos paulistas do interior. Mostra de fato uma força da cidade de Jundiaí, ah, um- que vem até hoje, né? O Paulista é um time relevante ao longo de todo o século XX, a nível local, né? A nível tanto citatino, mas também regional, né? Desenvolvendo uma rivalidade com outros clubes da região, né? Pela sua força. Mas nesse momento, início desse campeonato, né? O Paulista já domina, né? Então cria em 19, 19 e 21 o Paulista ganha e o Corinthians de Jundiaí ganha em 20, né? Então é um domínio já nesse início do campeonato muito interessante. E cria também, outro ponto importante, cria uma rivalidade entre Paulista de Jundiaí, o Paulista do qual estamos falando aqui, e o Corinthians de Jundiaí. O Corinthians de Jundiaí não existe mais hoje em dia, mas nesse momento há um desenvolvimento de uma rivalidade muito importante. E o desenvolvimento do futebol no Brasil, ele se dá, inclusive de Palmeiras, de Corinthians, de Flamengo, etc., ele se dá por essas rivalidades locais, né? Porque o primeiro torneio nacional, ah, segundo disputas, segundo os torcedores do Cruzeiro não, mas segundo os torcedores do Galo, se dá em 37, mas de uma forma mais organizada se dá em 1959, né? A partir de 59. Mas já existia futebol antes, isso por 50 anos, 60 anos já existia futebol, e esse futebol é desenvolvido justamente nessas rivalidades citatinas e regionais. Então, a grandeza da disputa entre Vasco e Flamengo se dá entre os jogos do Campeonato Carioca. Palmeiras e Corinthians idem, e também esses clubes do interior, né? Rivalidade aqui entre o Jundiaí e entre o Paulista, perdão, e o Corinthians de Jundiaí se dá nessas disputas citatinas. E, por exemplo, depois você viria a ser o maior rival do Paulista, a Ponte Preta, dá nesses torneios regionais no Campeonato Paulista do interior também. Então é muito importante esses
torneios, essas partidas, nesse início do desenvolvimento do clube. Inclusive, essas rivalidades é o que traz torcida e tudo mais, né? Então, é um desenvolvimento muito importante que deve ser levado em consideração. Então, o Corinthians de Jundiaí tem uma importância muito grande na história do Paulista de Jundiaí nesse momento, né? O Paulista de Jundiaí conquista 11 títulos da cidade de Jundiaí, é até hoje o maior campeão, já não disputa essa cidade, esse campeonato há 60 anos, mas até hoje é o maior campeão. E além dos títulos que a gente já falou aqui do Campeonato Paulista do Interior, né? E como eu já falei agora há pouco, a Federação Paulista de Futebol, que vai organizar de fato o Campeonato Paulista de uma forma mais desenvolvida, ela é criada em 1941. Em 1948, a Federação Paulista organiza a segunda divisão do Campeonato Paulista. Então mostra de fato um caráter mais organizado do campeonato em si, né? Para separar aqueles muitos clubes que disputam o torneio, disputavam os torneios estaduais, separar, né, entre a primeira e a segunda divisão para ter um campeonato mais com uma lisura maior, né, de descenso, de ascensão e tudo mais. Então, em 48 é organizada a atual Série A2, né, que na época não tinha esse nome. O Paulista ele passa a disputar a segunda divisão e o ponto interessante, né, que destoa de outros clubes, é que o Paulista passa a disputar a segunda divisão a partir de 48 e disputa seguido por 2 décadas, né, até 68. Isso destoa porque muitos outros clubes, inclusive clubes bastante tradicionais, eles não seguem essa estabilidade, né? Eles seguem uma história de uma instabilidade grande, então, às vezes momentos de glória, às vezes momentos de que cai de divisões, que sai, que passa até. Alguns clubes passam até não disputar divisão nenhuma, eles são punidos posteriormente e tudo mais. Como a gente já retratou aqui em outros episódios. O Paulista ele é bastante estável. E ele é estável num bloco de elite, entre aspas, do futebol paulista, né? A primeira e a segunda divisão, né? Fica 20 anos numa segunda divisão, não consegue subir de fato, ok, mas também não cai, né? Então fica sempre ali disputando a ascensão ao primeiro nível do estado. Isso é bastante difícil, né? Isso não é uma coisa fácil. É um desenvolvimento muito importante que tem já nesses anos 40, 50 e 60 no, do Paulista, né? É, e daí, durante esse processo, né, também, de luta pela ascensão à elite do futebol paulista, o Paulista, ele constrói, na década de 50, o estádio Jaime Sintra, o tradicional estádio Jaime Sintra. E essa construção se dá a partir da década de 50, e é um processo também que acontece em vários outros clubes do interior de São Paulo, né? Ponte Preta, Guarani, o próprio Velo Clube, o Rio Claro, o Juventus, que não é do interior, mas é um time bastante tradicional também. Todos esses clubes desenvolvem os seus estádios e de uma forma pouco a pouco, né? Não é que vou comprar o terreno e já constrói o estádio. É um desenvolvimento bastante lento, mas que condiz com o esforço do clube, da cidade e tudo mais. Então, o Paulista de Jundiaí, ele passa por esse processo e inaugura o estádio em 30 de maio de 1957, uma partida contra o Palmeiras, no qual o Paulista venceu por 3-1. O nome do clube, né, é em homenagem ao antigo dono da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então, o nome do clube é em homenagem à empresa e o nome do estádio é em homenagem ao antigo dono da empresa, né, Jaime Sintra, né. É, então, e o primeiro gol do estádio, nessa vitória sobre o Palmeiras, é do atacante do Paulista, chamado Belmiro. Pois bem, então a gente chega nos anos 60, né? Chega em 1968 e o Paulista finalmente consegue a ascensão à primeira divisão do Campeonato Paulista. Algo que lutava por isso há 20 anos, né? E uma campanha muito, muito boa. Durante o trajeto da campanha, elimina a Ponte Preta, que é até hoje o maior rival. Elimina o Bragantino, a União Barbarense e o Nacional, que são clubes bastante tradicionais, né, do futebol paulista, né? Fato interessante sobre isso, e que eu acho que ajuda a mostrar a grandeza do Paulista já nessa época, e a grandeza da sua torcida, a importância do clube a nível estadual, é que a Rádio Bandeirantes gravou um LP, né?
um disco de vinil, com os melhores momentos da campanha, né? Então, narrando as melhores vitórias, as melhores passagens, entrevistas com torcedores e tudo mais. Narrando a conquista em si do acesso do Paulista rumo à primeira divisão. E assim, a Rádio Bandeirantes não, já era uma rádio bastante grande, né? No cenário paulista e nacional. E ela não faria isso à toa, né? Ela não faria isso com qualquer clube. Então mostra de fato como o Paulista de Jundiaí tinha uma torcida bastante relevante, tinha uma tradição já no futebol paulista louvável, né? A ponto da rádio se preocupar em fazer isso, entendendo que iria vender bastante. De fato, foi o que aconteceu. Então, eu acho que é um exemplo prático e material para mostrar a grandeza do Paulista a nível estadual, né? A campanha do Paulista de Jundiaí na primeira divisão em 69 foi fraca, conseguiu 18 pontos, algumas vitórias, muitas derrotas, mas foi fraca no geral. Acabou em último lugar, mas não existia rebaixamento nesse ano, em 1969, então o Paulista se manteve na primeira divisão. O ponto alto daquele ano para a memória do torcedor do Paulista é a visita do Santos do Pelé no estádio, né? No estádio do Paulista, que naquele momento foi o maior público da história do Jaime Sintra, com 22 mil pagantes. Então o Santos venceu a partida, mas de qualquer forma o Pelé já era um herói do povo brasileiro, né? Então vê-lo jogar, imagino, tenha sido bastante gratificante pro, para a população, né, para todos que estavam presentes. Eu, por exemplo, lembro de um Palmeiras e Santos que eu estive presente e eu vi o Neymar jogando, acabou com a partida. E depois que eu tava, obviamente o Santos ganhou, né? E depois que eu tava, já tinha passado a raiva em casa e tal, eu pensei, né, pô, eu vi o Neymar jogar, né? E o Neymar não de agora, né? O Neymar daquele aquele menino da Vila, né? Que é outro Neymar, né? Que é o Neymar que acabava com todas as partidas em campo. E daí eu lembro de ter pensado, pô, que embora o Palmeiras tenha perdido o jogo, que satisfação, que honra, né, ter visto um jogador desse jogar ao vivo, né? E acho que imagino que o pessoal do Paulista que esteve presente nesse estádio sentiu a mesma coisa com um cara que era ainda maior que o Neymar, que é o Pelé, né? Então, algo bastante histórico de fato. Daí, avançando um pouco no desenvolvimento da história. Tô obrigado. Ajuda bastante aqui. Avançando um pouco o desenvolvimento da história do Paulista, né? Vamos focar nos anos 70 e 80, né? O Paulista ele consegue se manter na primeira divisão estadual até 1978, por 10 temporadas, portanto. Isso eu acho, novamente, eu quero ressaltar esses pontos, né? Porque o Paulista chegou à segunda divisão do Campeonato Paulista em 48 e ficou até 68. Ao contrário de vários outros clubes, inclusive tradicionais, que saíram da segunda, voltaram depois, saíram de novo, ficaram na instabilidade. O Paulista sempre se manteve estável, né? E uma vez que subiu, acontece com muitos clubes, sobe de divisão, no ano seguinte já cai, né? O Paulista não, ele se manteve até 78 na primeira divisão. Isso cria uma tradição pro Paulista a nível estadual muito importante. Tanto na segunda divisão, o tempo que ficou na segunda divisão, quanto o tempo que ficou, especialmente, obviamente, na primeira divisão, né? Então, a Paulista cai da primeira para a segunda em 78 e fica na segunda até 84, quando novamente volta à elite do Campeonato Paulista. Um ponto importante, também interessante, novamente para mostrar para vocês, eu vou defender isso o episódio inteiro aqui, é a grandeza do Paulista, né? A partida de acesso da segunda divisão para a primeira foi no estádio de Parque Antártica, né? Estádio do Palmeiras. Que tem, a época tinha capacidade para 32 mil pessoas, né? E o estádio estava lotado, então assim, o Paulista tirou o jogo do Jundiaí, levou para São Paulo. Sabemos que o deslocamento hoje em dia é muito fácil, antigamente era menos fácil, né? Então, quanto mais antigo é o deslocamento, fica mais difícil. Aqui não é tão antigo assim, mas de qualquer forma, o deslocamento não tinha BlaBlaCar, né? Não tinha as facilidades que temos hoje em dia. Então, um deslocamento de 30 mil pessoas para a capital e para ver o Paulista disputar um acesso é algo bastante louvável. E encheu um Parque Antártico, né? Encheu um estádio de um clube da capital, com os torcedores do clube do interior, né? Eu acho isso bastante louvável e mostra a grandeza novamente da torcida e do clube em si, né? Então, o Paulista consegue, portanto, o acesso em 1984, jogando no Parque Antártica.
Agora, um ponto importante também do desenvolvimento desse episódio, do desenvolvimento da história do Paulista, é que é um clube bastante pioneiro em vários aspectos, né? Um desses aspectos é a famosa, o famoso clube empresa, né? Que hoje em dia ficou um pouco obsoleto por conta da questão das SAFs, né? Mas o clube empresa era a parceria que não se tornava o clube um dono, mas era uma parceria, né? Um aperto de mãos ali entre um clube de futebol e uma empresa. Então, o caso famoso disso é o Palmeiras da Parmalat, né? Então, é um momento onde a Parmalat coloca muito dinheiro no Palmeiras e o Palmeiras, presidido por um presidente, de fato, não tendo um dono como é hoje em dia o Botafogo, por exemplo, o Palmeiras recebe o aporte da Parmalat, a Parmalat manda em tudo, mas o clube ainda tem um presidente, né? O clube ainda precisa votar em conselheiros e tudo mais. Então não é que o Palmeiras passou a ser parte, a Parmalat passou a ser dona do Palmeiras. Não, era um acordo, né? Tinha um prazo de duração e tudo mais. O Paulista fez a mesma coisa, né? Não foi o primeiro clube a fechar esse acordo. O Palmeiras já tinha feito em 92, mas foi o primeiro clube do interior a fechar esse acordo. E fecha, portanto, em 1995. Então é um dos primeiros a fechar, né? Por isso é o pioneirismo. A fechar o acordo com a empresa Lousano, de fios e fios condutores e tudo mais. Em 95, portanto, então é capitaneada por essa empresa, se transformando num clube empresa, portanto. É, o ponto negativo, na minha opinião, é que muda de nome, né? Então, o Palmeiras não virou Parmalat Palmeiras. Era Palmeiras ainda. Mas o caso do Paulista mudou de nome. Então, o clube passou a se tornar o Lousano Paulista Futebol Clube. Dentro dessa perspectiva, o clube estava na Série A3, né? A terceira divisão do Campeonato Paulista. E isso é uma coisa bizarra você pensar hoje em dia, né? Mas o Paulista ele consegue a contratação do Walter Casagrande, do Corinthians, né? Ex-Corinthians, e do Toninho Cerezo, ex-São Paulo, né? Um dos ídolos do São Paulo. Isso é uma coisa maluca, assim, né? Porque imaginar um time da terceira divisão do Campeonato Paulista hoje em dia contratando uma Arrascaeta, por exemplo. Isso é uma coisa impossível de acontecer, né? Mas aconteceu na época. Sabemos que o dinheiro compra a maior parte das coisas, né? Aconteceu na época. E o Paulista disputando a Série A3 com Casagrande e Cerezo no elenco. Subiu de fato para A2, né? Aconteceu o que era de se esperar, né? Porém, ainda que tenha subido, não foi uma parceria tão grandiosa assim. Mas teve seus momentos importantes. E era uma parceria, um clube-empresa que investia bastante na base, né? Tinha, portanto, o interesse econômico, óbvio, de investir na base, esses jogadores jovens renderem muito ali na base e serem vendidos, trazendo lucro, né? Acontece com o Palmeiras hoje em dia, por exemplo. Então era essa a perspectiva. Dentro desse foco da empresa ali, né? O Paulista consegue o título em 1997 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Tradicional competição aqui do estado de São Paulo, mas a nível nacional, né? Com clubes do Brasil inteiro. Onde o Paulista em 97 consegue conquistar, né? Mostrando desenvolvendo um time bom o suficiente para conquistar esse torneio e, obviamente, vender esses jogadores posteriormente, né? E na final, o Paulista venceu o Corinthians, que hoje é o maior campeão, né? Tem acho que 11 ou 12 títulos. É, Pois bem, depois de 97, essa empresa sai, a Lousano, né? Sai da gestão ali dessa parceria, mas o clube continua como um clube empresa e quem assume é a Parmalat, justamente a mesma do Palmeiras. Então a Parmalat tinha nesse momento o Palmeiras, tinha parceria, né, com o Palmeiras, com o Juventude, né, lá do Rio Grande do Sul. Até o Cafu chegou a jogar no Juventude, né, por um tempo. E o Paulista, né? Só que como o Paulista chama Paulista e tem uma empresa de leite aqui de laticínios, né, aqui em São Paulo, também chamada Paulista, né, a Parmalat temeu que esse nome pudesse levar uma alusão à empresa de laticínios, a concorrente da própria Parmalat, né? E ao invés do clube chamar Parmalat Paulista, passou a chamar Eti Paulista. Nome que eu não sei a origem, sinceramente. Eu
acho um pouco esquisita, mas de toda forma é o nome que a Parmalat colocou, né? É, e o Paulista nessa nova roupagem, né? Ela se desenvolve bastante assim nesse momento e vence a Copa São Paulo, que é um torneio bastante tradicional no estado de São Paulo, que é o segundo torneio da Federação Paulista, né? Então você tem o Campeonato Paulista, né? Normal, que é o primeiro escalão ali, e a Copa São Paulo. Na Copa São Paulo, os clubes da capital podem disputar, todos os clubes do estado de São Paulo podem disputar. Só que normalmente, como é na segunda metade do ano, né, a partir de julho para frente, os clubes da capital estão na primeira divisão, estão na Copa do Brasil, estão na Libertadores, tal. Normalmente eles abrem mão de participar desse torneio, os quatro grandes, né? Mas eles têm o direito de participar. A única questão aqui é um campeonato pouco conhecido ao grande público por conta disso, porque Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo preferem não participar justamente por conta do calendário, né? Seria uma competição a mais, o calendário já é horrível, né? Então, a Copa São Paulo é um torneio que fica mais focado entre os clubes do interior e os clubes hoje em dia de menor expressão da capital, né? Como o Juventus, a Portuguesa e o Nacional. Então, em 99, o Paulista se consagra campeão da Copa São Paulo, né? E é vice-campeão da Série A2, perdendo a final para o São Caetano. São Caetano que já vinha numa ascensão impressionante, né? Que viria a ser campeão paulista no futuro, vice-campeão da Libertadores e tudo mais. Então, o Paulista perde a final da Série A2 de 99 para o São Caetano. O Paulista também disputa a Copa Avelange e é eliminado na terceira fase. A Copa Avelange, para quem não lembra, é o Campeonato Brasileiro de 2000, né? E assim, os torcedores do Fluminense ficaram bravos comigo, mas foi um torneio que o nosso editor aqui é flamenguista, né? Então ele concorda comigo, imagino. Um torneio, a Copa Avalanche de 2000 é um torneio que serviu para fazer um grande campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro muito inchado, com muitos clubes, e que eram os clubes da primeira divisão e vários outros clubes convidados, né? E daí ficou um grande torneio brasileiro, com 1 milhão de times, entre os times da primeira divisão e outros milhões de convidados, beleza. Entre esses convidados estava um tal de Fluminense, né? Que havia subido da terceira divisão para a segunda divisão no ano anterior, então disputaria a segunda divisão, e daí disputou a Copa Avelange, e nunca. E daí, beleza, em 2001, no ano seguinte, já estava na primeira divisão, né? Então, assim, magicamente ele saiu da segunda divisão para a primeira sem ter jogado a segunda divisão, né? Então foi famoso. Famosa corrupção da CBF, né? Mas assim, enfim, aconteceu por muitos anos. A gente aqui nesse podcast, inclusive, já ressaltou a questão do que era a Taça de Prata, né? Nos anos 80, que era uma artimanha que a CBF criou para evitar que os clubes grandes caíssem de divisão, né? Porque mesmo se eles fossem mal na Copa Ouro, eles caíam para uma Copa Prata, uma Taça de Prata, que assim, na prática seria uma segunda divisão, né? Mas não tinha isso não, tinha outro caráter, tinha um caráter de um grupo diferente e tal. Que é exatamente uma artimanha para evitar que todos os clubes grandes, e todos jogaram, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, todos jogaram a Taça de Prata, mas é uma artimanha para fingir que ninguém caiu. Mas enfim, na história escrita de fato não caiu, mas novamente, é uma artimanha para não ficar feio para esses clubes nos anos 80, né? Então, assim, embora tenha acontecido isso em 2000, né? Copa Avelange é feio, acho uma mancha na história do Fluminense, mas, infelizmente, é o que o futebol brasileiro se desenvolvia na época. E não só o futebol brasileiro, né? Estamos em 2025 e o ano passado, na Argentina, o São Lourenço estava prestes, havia de ser rebaixado no Campeonato Argentino, e a Associação de Futebol Argentina, a AFA, mudou o regulamento do campeonato e tirou o rebaixamento, né? Então, naquele ano, no ano passado, o São Lourenço seria rebaixado. São 27 clubes e cai dois, o São Lourenço ia cair. E do nada a Associação de Futebol Argentina mudou. Então, assim, a gente está falando no Brasil que aconteceu em 2000, na Argentina aconteceu ano passado, né? Então, coisas do futebol, né? Fato é que o Paulista disputou a Copa Avelange e foi eliminado na terceira fase. Foi até que longe.
num campeonato muito longo, né? Foi eliminado na terceira fase. Em 2001, vem de fato uma ascensão muito. Que já vinha já desde 95, mas a consolidação de uma ascensão muito importante. Que o Paulista ele é campeão da Série A2 novamente do Campeonato Paulista. E em especial, daí o maior título da história do Paulista até então, 2001. O Paulista é campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão, né? Então esses dois títulos coroam um ano muito importante e, em especial, o título da Série C, é um título nacional, né? Do terceiro nível, mas ainda assim um título nacional muito importante, bastante disputado e bastante tradicional. Eu assisto a Série C hoje em dia, é um torneio que leva muita gente no estádio até hoje e tal, então é um torneio muito importante que o torcedor do Paulista deve se orgulhar bastante. É, nesse interim, né? Em 2002, a Parmalat acaba, né? Não sei se vocês se lembram, mas os que já eram vivos nessa época, a Parmalat ela não acaba literalmente, né? Mas ela é pega num caso gigante de corrupção na Itália, né? O país sede da empresa, e ela é obrigada a tirar todos os seus aportes financeiros de todos os clubes do mundo, né? Sai do Palmeiras, sai do Juventude, sai do Paulista de Jundiaí, sai do Parma, por exemplo, que era um clube da cidade ali, que era completamente gerido pela Parmalat, e o Parma passa por anos e anos de decadência depois, volta recentemente a um nível melhor no futebol, mas depois que a Parmalat sai do Parma, o Parma quase desaparece. Então é um caso muito grave de fato que aconteceu com a Parmalat, corrupção, né? E sai a Parmalat sai do Paulista de Jundiaí e o clube faz um plebiscito, um ponto bem importante, né? O clube faz um plebiscito, já vinha de vários anos de clube empresa, né? O clube faz um plebiscito aos seus associados, conselheiros e tudo mais, perguntando se era de interesse da sua torcida a manutenção da estrutura de clube empresa ou se era melhor voltar para as origens, ao desenvolvimento social, a, de sempre, né, dos clubes, da maior parte dos clubes até então. E os torcedores, os aptos a votarem, votam pelo retorno do que era antes, né? Então, por abandonar esse modelo de clube de empresa nesse momento. Então, um retorno às origens, né? Então, em 2002, o Paulista faz uma grande Série B, termina em sétimo. Naquela época existia o mata-mata de quartas, semi e final, né? Então, no mata-mata de quartas de final, enfrenta o Sport e elimina o Sport. Das quartas, chega na semifinal. E se passa para a final, seria é, alavancado a primeira divisão. Mas, infelizmente, não consegue superar o Fortaleza. Uma derrota absurda em casa, né? O Fortaleza faz 6-1 no Paulista, em Paulista, né? Em Jundiaí, no estádio do Paulista. E daí volta para Fortaleza, volta no Ceará. E daí acaba 2-2, mas depois de um 6-1 aqui já não dava mais, né? Mas de qualquer forma, ainda assim é uma manutenção de uma ascensão do Paulista, né? Em 2004, o Paulista chega à final do Campeonato Paulista, né? Da primeira divisão. Tinha subido no ano anterior. Ahn, ano anterior não, desculpa, tinha subido em 2001. E chega na final do Campeonato Paulista da primeira divisão contra o São Caetano. E é um São Caetano que havia sido vice-campeão brasileiro contra o Vasco na final, né? Perdeu do Vasco. É um São Caetano que foi finalista da Libertadores, né? Perdeu também. Então é um São Caetano, foi em 2002, salvo engano, né? Perdeu para o Olímpia do Paraguai. Então é um São Caetano que viveu uma ascensão incrível, um aporte financeiro da cidade de São Caetano em especial. Ah, um time muito bom, né? Tinha Danzinho, tinha Ademar, um time, salvo engano, tinha o Magrão também, um time bem interessante. E que chega nesse momento como favorito, porque já é um time que já tinha vivido outras experiências, ainda que com vices-campeonatos, mas que chega numa final de dois clubes do interior que estavam numa ascensão muito impressionante, né? O São Caetano não é exatamente no interior, né, da região ABC do Paulista, mas igual, também não é tão perto da capital assim. De qualquer maneira, uma final bastante interessante. O São Caetano era dirigido pelo Muricy Ramalho, inclusive, depois iria para São Paulo. E o São Caetano vence esse campeonato. O Paulista acaba em segundo, mas é de fato um, um campeonato muito louvável, né? Chegar em segundo um clube com uma ascensão como a do Paulista. E, pois bem,
o ano de 2004 acaba, inicia-se 2005, portanto, e daí vem o grande ano da história do Paulista, né? Que o Paulista ele consegue disputar a Copa do Brasil 2005. E a Copa do Brasil, especialmente nessa época, hoje um pouco menos, mas especialmente nessa época, tinha um caráter muito democrático. Porque assim, a gente tá falando de um futebol brasileiro muito instável, né? Então hoje a gente tem clubes no Brasil que tem uma capacidade financeira muito maior do que os outros, né? Inclusive entre os grandes, né? Você pega não vou nem falar do meu time, você pega a realidade financeira do Flamengo e compara com a do Corinthians. São clubes de massa, muito. São as duas maiores torcidas do Brasil, né? E, tipo, de longe as duas maiores torcidas do Brasil. E o Flamengo tem uma capacidade financeira gigantesca hoje em dia, tipo, é muito rico. E o Corinthians é muito endividado, né? Então são clubes do mesmo tamanho ali que vivem realidades financeiras bastante diferentes. Então, obviamente que o Flamengo se impõe no campo em relação contra o Corinthians na maior parte dos jogos, né? Nos últimos anos. Acho que uma década, provavelmente. É, então tem Flamengo e Palmeiras muito bem organizados, muito ricos hoje em dia, e que estão dominando o futebol brasileiro na última década. Absolutamente, assim. Tem tanto os torneios brasileiros, né, nacionais, quanto na Libertadores. Nessa época, né, em 2005, não tem esse domínio tão grande de um clube sobre outro. Obviamente que os grandes dominavam os torneios, mas os grandes também deviam salários, os grandes também, vira e mexe, tinha conta bloqueada por dever para alguém e tudo mais. Então era a situação que o Corinthians vive hoje em dia, todos os clubes meio que viviam naquela época, né? Então, não tinha um abismo tão grande, o que possibilitava que o time pequeno, num torneio de mata-mata, conseguisse surpreender, né? Então foi o que o Paulista fez em 2005, um time bom, organizado, que vinha numa ascensão já desde 95, portanto é uma década de ascensão e de equilíbrio ali do Paulista, e culmina no título da Copa do Brasil de 2005, passando por times mais tradicionais como Internacional, Juventude, Cruzeiro, Botafogo, até chegar na final contra o Fluminense e ser campeão contra o Fluminense, né? Então é um torneio, a Copa do Brasil possibilitava mais isso, um torneio muito amplo, né, muito interessante. Hoje em dia ainda é, mas que faz com que os clubes cheguem até um certo ponto, mas depois não conseguem, não chega numa semifinal hoje em dia, por exemplo, muito raro. Mas naquela época era bastante possível. O Paulista foi campeão em 2005, o Santo André havia sido campeão em 2004, né, contra o Flamengo. Então é algo mais comum. O Santo André tirou o Palmeiras, inclusive, também no caminho. Então o Paulista é campeão da Copa do Brasil 2005 e vai para a Libertadores 2006, né? E na Libertadores cai num grupo com o El Nacional do Equador, tradicional clube do Equador, o Libertad do Paraguai, que não é tão tradicional assim, mas hoje em dia mais, mas na época era meio mais ou menos, e o River Plate da Argentina, que é o River Plate, né? Muito, muito tradicional. E assim, a imprensa brasileira e até internacional na época achava que o Paulista ia ser o saco de pancadas do grupo, né? E no fim das contas o Paulista não classificou para a segunda fase da Libertadores, mas vendeu as suas derrotas ali bastante caro, assim. Nesse grupo, o Paulista não perdeu nenhuma partida em casa e conseguiu um empate fora de casa ainda, então fez uma soma de pontos interessante. Ficou apenas 2 pontos do segundo colocado, então chegou próximo a avançar de fase, né? Se fosse hoje em dia, por exemplo, teria classificado para a Sul-Americana, né? Se fosse o, a maneira de organizar a Libertadores de hoje em dia, né? Mais um era, então acabou em terceiro e acabou eliminado. Mas assim, chegou próximo a uma classificação. E daí tem a partida mais memorável não sei se é da história, mas que tem o título da Copa do Brasil. Mas uma das mais memoráveis é a vitória sobre o River Plate no Jaime Sintra, né? Um poderoso time, maior campeão argentino de todos os tempos, vem para Jundiaí, disputa a partida contra o Paulista e perde, né? Foi 2-1 pro Paulista, então é algo bastante interessante. Ainda em 2006, no mesmo ano da Libertadores, né, o Paulista faz uma Série B muito boa, mas acaba batendo na trave rumo à ascensão à primeira divisão, né? Fica com o mesmo número de pontos do América de Natal, tradicional clube também do Nordeste, e só que o América tinha uma vitória a mais, então o América sobe em quarto e o Paulista acaba eliminado em quinto. Aconteceu a mesma coisa nos últimos 2 anos com o Novo Horizontino, por exemplo, né? Então, nesse campeonato de pontos corridos, infelizmente, qualquer derrota vale muito. E, ao mesmo tempo, qualquer vitória vale muito também. E, nesse caso, faltou uma vitória para o Paulista subir, né?
Só que daí, um ponto importante que a gente tem que explicar é que esses times menores, que não estão na capital, que não estão no eixo, né, do dinheiro, né, porque assim, a partir do momento que o futebol se tornou um esporte muito mercantil, né, muito comercial, muito investimento de empresas e tudo mais, obviamente houve um afunilamento, né, clubes com uma torcida maior passaram a receber mais dinheiro, obviamente, e houve, portanto, um afunilamento das vitórias, né? Quanto mais dinheiro, mais jogadores, enfim, maior desenvolvimento, você vai ganhar mais, é mais fácil entender isso, né? Só que esses clubes que ficam um pouco para trás em relação a isso, ainda que bastante tradicionais, caso, por exemplo, da Portuguesa, muito tradicional, mas que ficou para trás, o, o- esses clubes, mesmo que esses clubes eles não podem errar na prática, né? Então você pega o Corinthians, ele faz uma temporada mais ou menos, no ano que vem o patrocinador ainda vai estar lá. No ano que vem, embora faça falta, se acabou em 14º no brasileiro, faz falta esse dinheiro que vai entrar, mas ainda é o Corinthians, ainda tem 1 bilhão de torcedores e tudo mais. Então, não faz uma falta tão grande assim. No time pequeno, né, um time menor, um ano ruim é o fim do mundo, assim, sabe? Então, o que acontece normalmente acontece em vários casos. Um exemplo mais prático disso é o Guarani do ano passado, que montou um time caro para jogar a Série B, mas montou um time desequilibrado, tinha bons atacantes, maus defensores e tal. O time desequilibrado acabou perdendo muito e acabou na Série B, na Série C, né? Acabou rebaixado para a terceira divisão. O Guarani ano passado isso. Aconteceu exatamente a mesma coisa aqui com o Paulista. O Paulista ele monta um time com a maior folha salarial da Série B de 2007 e acabou rebaixado para a Série C. Exatamente igual aconteceu com o Guarani, né? Então, a consequência para o time menor disso é muito grave, né? Diferente do time maior, quando isso acontece. Então, a partir de 2007, o Paulista começou a viver uma instabilidade muito grande. Então, uma gangorra, né? Algum ano bom, outro ano muito ruim, etc. Então, dentro dessa instabilidade, o Paulista ainda foi campeão da Copa Paulista em 2010 e 2011, mas a partir daí, ladeira abaixo, assim. Em 2013 tem as contas bloqueadas pela justiça, então já acumulando bastante dívidas geradas já ali em 2007, com aquela folha salarial muito alta, que não chegou a lugar nenhum, não só não chegou a lugar nenhum, como caiu ainda, né? Em 2014, ela é rebaixada do Campeonato Paulista, então o Paulista de Jundiaí fica na primeira divisão de 2000 a 2014, mais 14 anos na elite ali, criando novamente o estigma de que o Paulista é um time da primeira divisão, né? Cai para a segunda divisão em 2014 e de 2014 até 2017, perdão, sai da primeira divisão para quarta divisão. Então é só rebaixamento, rebaixamento, rebaixamento. Então é uma queda livre absoluta, assim, né? É, e, pois bem, então chega, portanto, ali 2018, 2019, numa pindaíba, assim, chega muito mal. Então sai de uma estabilidade que o time construiu no fim do século XX, né, até 2014, 2013, 2010, 2011 ali, uma estabilidade legal, com títulos importantes e tudo mais, até a estabilidade que teve se desenvolvendo não teve caindo, né? Então a queda foi muito rápida, né? Então, chega um momento muito drástico ali. Até que chega em 2019 e a diretoria do Paulista faz um pré-acordo, né? Não chegou a assinar de fato, mas faz um pré-acordo com a Red Bull, que queria comprar um time aqui já no modelo SAF, né? Queria comprar um time no interior de São Paulo para disputar a primeira divisão e tudo mais. E daí, no momento de anunciar esse acordo, a torcida do Paulista é absolutamente contrária, assim. O tempo inteiro, a partir do anúncio, a torcida do Paulista se mostrou bastante contrária, tanto em redes sociais quanto na prática, ali nas ruas de Jundiaí, né? E a torcida argumentava que a Red Bull iria descaracterizar o time, né? Ia mudar as cores, como aconteceu na Alemanha, na Áustria e tal. no, em todo lugar onde a Red Bull começa um time, muda tudo, né? Muda cor, muda símbolo, muda escudo, muda mascote, muda tudo, né? Vira outro clube praticamente. E a torcida do Paulista não aceitou isso e o acordo foi desfeito, né? Por conta da torcida. Então foi a torcida do Paulista que evitou que hoje tivéssemos um Red Bull Jundiaí.
ao invés de Red Bull Bragantino, né? Então logo depois a Red Bull consegue selar um acordo com o Bragantino, episódio que a gente já falou aqui no podcast, e de fato o medo da torcida do Jundiaí se mostrou verdadeiro, né? Depois do primeiro ano de acordo ali, a Red Bull mudou as cores do Bragantino, mudou escudo, mudou mascote, mudou tudo, né? E é um apagamento da história também, né? Você entra no site do Bragantino, tem um parágrafo sobre o passado, e depois é só enaltecendo a Red Bull, né? Então, de fato, o que a torcida temia, de fato aconteceu, né? É, pois bem, mas aí o Jurandir continua nesse processo ruim, né? Uma decadência muito impressionante. Até que chega 2022, né? Em dezembro de 2022, o Paulista aprova, através de uma votação, a transformação do clube para uma SAF. Ah, buscando parceiros, né? Buscando um comprador que não alterasse as características históricas do clube, né? Então não queria o Red Bull, mas queria alguém para fazer um desenvolvimento respeitando o clube em si, né? Então essa foi a SAF essa foi o projeto aprovado pela diretoria do Paulista. Em 2023, o clube, ainda nesse processo de se transformar em uma SAF na prática, né, ele é novamente rebaixado, chegando ao quinto nível do futebol paulista, que tem o nome bizarro de segunda divisão, mas ela é como se fosse a 5. Né? São Paulo tem a 1, a 2, a 3, a 4, e daí é a segunda divisão. Não faz sentido nenhum, mas é assim. Então a segunda divisão do Campeonato Paulista é a quinta divisão, na verdade. Né? E daí o Paulista é rebaixado, né? Em 2024, portanto, o Paulista disputa a quinta divisão, já como uma SAF, já de uma forma mais organizada, um time bom, ele claramente bom e organizado. Faz reformas do Jaime Sintra, faz reformas em material para treinar e tudo mais, né? Então você vê que é uma SAF que chegou para organizar o clube de fato. Disputa a, a segunda divisão, a quinta divisão na prática no Campeonato Paulista, né? E acaba campeã da quinta divisão 2024. Né? O ponto importante que chamou muita atenção é a torcida, né? A torcida do Paulista, ele lotou todos os jogos na quinta divisão. Todos. Então, no Jaime Sintra ali, você via a torcida do Paulista e mesmo fora em outros jogos. Isso é interessante, que mostra também que essa SAF de fato pegou o coração do torcedor, né? Diferente da Red Bull, né? O fato deles respeitarem a história do Paulista e manter, portanto, essa história viva, a cor da camisa e tudo mais, o escudo, etc. O estádio, enfim. ah, Conquistou o coração dos torcedores e também é um clube que passou a se organizar, né? Então a torcida obviamente comprou a ideia legal. E pra SAF também é importante, né? Porque é um clube com muita tradição, né? Então, é um clube que pode desenvolver base, um clube que leva muita torcida ao estádio, tudo mais. O estádio tem capacidade para acho que 23 mil lugares, né? É um estádio pequeno, enfim. É um projeto que para a SAF pode ser importante também, né? Pode trazer logros, né? A SAF também. Então o Paulista é campeão da quinta divisão em 24 e esse ano, 2025, joga a Série A4, faz uma campanha excelente, a primeira fase muito boa, ficou um pouco instável no fim ali, mas muito boa. A torcida também do Paulista no Jaime Sintra e fora de casa, também o tempo inteiro assim, apoiando o clube, muito interessante. Um jogo importante também contra o Nacional, salvo engano, tinha mais torcedores do Paulista do que do Nacional em campo, então, mesmo no campo do Nacional. Então, uma campanha irretocável, assim, do Paulista, mas chegou na final, pegou outro time que estava fazendo uma campanha excelente também, e muito tradicional, no que a gente vai fazer episódio posteriormente aqui também, que é a União Barbarense, um time muito tradicional aqui no estado de São Paulo, e que também leva milhares de torcedores ao seu estádio, e que chegou na final, os dois clubes de longe, assim, eu assisti o campeonato inteiro, foi um campeonato onde tanto Paulista quanto a União Barbarense se mostraram os melhores times do torneio mesmo e conseguiram chegar à final, né? Ainda bem que não se cruzaram em outras fases, chegaram à final, os dois subiram, portanto, de divisão, vão disputar a série A3 do Paulista ano que vem. Mas na final em si, a União Barbarense foi campeão. Mas o que eu senti é que a torcida do Paulista, embora tenha ficado com o vice-campeonato, a torcida ficou feliz igual por ter conquistado o segundo acesso em 2 anos. Então, saiu da quinta direto para a 4 e agora direto para a 3.
Então, e com a qualidade do jogo demonstrado, com a organização da SAF, leva a crer que vai disputar uma 3 ano que vem, com grande chance de sendo a favorita, uma das favoritas, para disputar subir a segunda divisão no ano seguinte. Então, há uma ascensão muito interessante. Então a gente chega no momento final do podcast desse episódio. A gente vai falar rapidinho aqui, né? O mascote. O mascote do Paulista é o Galo, né? O mascote tradicional de vários clubes do interior do Brasil. O maior rival é a Ponte Preta. Antes tinha sido o Corinthians de Jundiaí, mas ele deixou de existir. Então houve um desenvolvimento de torneios na região ali de Campinas e de Jundiaí. E em Campinas o time mais popular é a Ponte Preta. Então houve esse choque com a Ponte Preta, com maior rivalidade. Tem também com o Guarani, né? O Guarani viveu momentos muito altos, foi campeão brasileiro, inclusive. Mas a rivalidade mais forte mesmo ficou com a Ponte Preta. E o maior artilheiro do time, da história, né, do Paulista, é o Sancho, com 102 gols. Então é isso, o episódio sobre o Paulista foi esse, espero que tenham gostado. Agora vamos para as dicas culturais, só eu aqui, né? Então não tem muito rodeio para fazer. Vou dar de dicas, pessoal, simples, assim. Eu acho que esses episódios de futebol vale a pena buscar essas partidas que a gente passa aqui, né? Então, Paulista foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2004. Vale a pena assistir Paulista e São Caetano, tem no YouTube. Paulista ganhou a Copa do Brasil 2005. Porra, vai lá ver a campanha, tem vários jogos no YouTube, mas vai ver a campanha, o jogo final contra o Fluminense, né? Ver como era o futebol na época, né? 2005, só faz 20 anos já. Como era o Maracanã na época. Eu tive a oportunidade de ver o Maracanã original e o Maracanã depois da Copa do Mundo. O Maracanã original era muito melhor, muito maior, muito maior. É outro estádio, assim, de verdade. Então vocês verão isso, verão o time do Paulista, torcida super orgulhosa no estádio. Então é legal ver esses jogos antigos, né? Justamente o jogo River Plate e Paulista em Jundiaí, muito legal também assistir. Então, pô, o Paulista vencendo o River Plate, né? É algo muito interessante, muito importante. Então, a minha dica é buscar esses jogos antigos, sabe? Tem bastante acervo no YouTube, né? Gratuito para só pesquisar e encontrar ali, né? Então, acho que é uma boa pedida para dica cultural, né? E outra dica envolvendo futebol, que já passamos aqui outras vezes, mas que sempre que rolar futebol a gente dá pra falar, é o Ted Lasso, né? A série da Apple TV, que fala sobre futebol, né? Fala sobre assuntos sociais também ali no meio e tal. Então acho que é uma série bastante interessante, tanto para ver o desenvolvimento de um clube de futebol, que é o Crystal Palace, né? Não está dito isso na série, mas claramente é o Crystal Palace, na Inglaterra, mas também para assuntos pertinentes à contemporaneidade, né? Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e é isso. Nos sigam nas nossas redes sociais, coisa que eu sempre esqueço de falar, né? Instagram, TikTok e YouTube em especial. Estamos nos principais agregadores de podcast. Estamos em todos os agregadores de podcast, mas especialmente ah, no YouTube, né? Onde a maior parte do nosso público se concentra. Ah, e espero que tenham gostado do episódio. Voltamos semana que vem com um episódio inédito. Beijos e abraços.